Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Inglês que gera transformação. E hoje estou aqui com a Mari. Mari, que alegria ter você! Nossa, é muito bom te ver, sabia? Obrigada por ter aceitado esse convite. Ai, obrigada a você por ter me convidado, Lu. É um prazer estar falando com você novamente depois de tanto tempo, e ajudar outras pessoas a conhecerem um pouco melhor sobre a nossa história e tudo mais. Ô, Mari, deixa eu te perguntar. Eu sempre pergunto para as pessoas como é que você chegou até meu curso? Como é que você ficou sabendo? Porque assim, ó, as pessoas geralmente elas são indicadas e isso é um bom sinal. Eu fico feliz por Sim. isso. Você viu um vídeo meu no YouTube? Você viu uma propaganda? Você foi indicada? Como é que você chegou até o meu curso? Então, na verdade, quem foi indicada foi a minha mãe. Minha mãe me arrastou junto com ela. Na época eu tinha uns 13 anos, creio eu. E aí, uma amiga da minha mãe, chamada Thaís, que hoje mora, eu acho que até na Argentina, chamou a minha mãe, falou: Meu, faz curso de inglês lá, a Lu é maravilhosa, e o Riva também. E aí a gente foi fazer uma aula experimental, amamos o curso e continuamos fazendo aí durante muitos e muitos anos. Ô, Mari, e já deixa eu te perguntar, você sempre sonhou em falar inglês, estudar inglês? Ou caiu de paraquedas assim, tua mãe meio que obrigou, falou, eu vou, você vai também? Você sempre teve esse sonho? Como é que é isso? Então, inglês sempre foi uma coisa que eu gostei, né? Então, desde pequenininha, eu ouvia a música da Avril Lavigne, sempre fui emo. Então, eu ouvia músicas da Avril Lavigne, e eu falava, gente, eu quero aprender a cantar essas músicas. Onde já se viu? Quero saber o que ela tá falando, quero entender o que ela tá falando. Então, sempre foi um interesse meu. Só que aí eu entrei na escola, no sexto ano, eu tinha uns 11, 12 anos. E aí eu comecei a ter acesso a algumas aulas bem básicas de inglês. Eu falei, eu preciso de mais, eu quero saber mais, quero entender mais, quero conhecer mais a língua e falar, quero ser fluente. E aí começou o meu amor por inglês. No começo eu comecei a estudar sozinha, então eu pegava a letra de música na internet, ficava grifando as palavras que eu não sabia. E aí eu falei, meu, eu preciso de uma gramática, preciso de um curso para saber falar, né? Porque até então eu só sabia cantar as músicas certas. Então, foi aí que comecei a procurar os cursos e encontrei vocês. Ô, Mari, já que você falou nisso, eu não acredito muito. Claro, tem gente que fala assim, eu sou nível zero de inglês, né? As pessoas chegam até mim e falam, eu quero fazer teu curso, mas eu sou zero. Zero, zero, eu, né? Claro, a pessoa começa ali de um básico e tal, mas zero é se não conhecesse nenhuma palavra. É, Mas partindo dessa questão do zero que o pessoal fala, então a sua noção de inglês era só o da escola, né? Então podemos dizer que você chegou no meu curso, o quê? Praticamente zerada, só com o inglês da escola, foi isso? Na verdade eu conhecia, igual você falou, conhecia palavras soltas assim, mas eu não tinha a gramática, que para mim é o mais importante, o que eu mais pego no pé até do meu namorado quando ele começa a falar inglês. Então, a gramática para mim era algo que faltava. Na escola eu via verbo to be, e eu acho que a maioria das pessoas hoje na escola aqui do Brasil vem sobre verbo to be. E inglês é muito além de verbo to be, óbvio que é a base de tudo, mas inglês é muito mais do que isso. Então eu fui procurando falar mais, saber mais. Eu tinha essa base do verbo to be e só. Então eu fui bem crua, né? Não fui totalmente zerada, mas eu fui crua, querendo aprender um pouco mais sobre gramática. E é engraçado que as pessoas veem o verbo to be na escola, né? Do ensino médio até, sei lá, até terminar a escola Sim. e pegam às vezes um ranço do inglês, pegam assim um trauma, né? E acabam não aprendendo o tal do verbo to be, não é verdade, né? As pessoas ficam patinando É. ali e não aprendem, né? Porque, bem ou mal, tem algumas pessoas, eu pelo menos, na época que eu dava aula de inglês, eu conseguia identificar. Algumas pessoas, elas têm uma travinha na mente com o inglês. Então, às vezes, a pessoa é muito inteligente, mas ela coloca na cabeça dela que inglês é só verbo to be,
e que ela não aprendeu e ela nunca vai conseguir aprender mais nada. Então é muito difícil a gente desmistificar o inglês em ser muito além do que é verbo to be, muito além do que a gente aprende na escola, para uma pessoa que já tem isso na cabeça intacta, né? Então é um trabalho que nós, como professores, desde o início do curso, a gente começa a trabalhar essas coisinhas na cabeça deles e fazer eles entenderem que inglês é uma coisa fácil, que é uma coisa totalmente aprendível. Não sei nem se essa palavra existe, mas é uma coisa que é fácil de aprender, né? É muito mais fácil. Eu penso assim, se eu consigo falar português, que é uma língua tão complexa, inglês é fichinha. Então, eu sempre deixava isso muito claro no começo das aulas para fazer essa travinha que algumas pessoas tinham na mente, destravar para eles conseguirem falar inglês e parar de pensar que é só verbo to be. Ô, Mari, eu já ia chegar lá, mas já que você tocou no assunto, eu já vou falar. Você acabou se tornando uma professora de inglês. Mari, deixa eu te Sim. falar. Você imaginou que um dia você ia dar aula de inglês? Então, quando eu era criança, esse era o meu sonho. Eu sempre falei que eu queria ser professora porque eu tenho muita facilidade de explicar coisas. Então, eu pego uma informação, às vezes, complexa e eu explico para as pessoas de uma maneira mais fácil. É um dom, não sei. Então, na escola, quando minhas amigas tinham dificuldade de fazer aula de história ou matemática, e eu tinha um pouquinho mais de facilidade sobre aquele assunto que se tratava, eu acabava ensinando elas de uma maneira mais fácil e fazendo todo mundo tirar nota na aula. Então eu sempre falei, quando eu crescer eu quero ser professora. Só que eu não imaginei que ia ser professora de inglês e eu não imaginei que seria tão cedo. Eu comecei a dar aula, eu tinha 15 anos. Então foi algo que eu não imaginei que seria tão rápido como foi, né? Só que foi, eu acho que até hoje, a melhor experiência da minha vida profissional. Eu penso que eu não ensinava só, eu aprendia junto, é uma via de mão dupla da aula, né? Então, muitas vezes eu fui inspirada por muitos alunos, assim, é uma sensação incrível de você estar passando o conhecimento que você tem para alguém. Eu sempre fui muito altruísta referente a isso. Eu não gosto de guardar o conhecimento que eu tenho só para mim. Então, quando eu me tornei professora, eu comecei a passar esse conhecimento para outras pessoas. Eu falei, cara, é prazeroso, é gratificante eu estar ensinando outra pessoa. Mas quando eu tinha 15 anos, eu falava, gente, isso é absurdo, é algo que eu nunca tinha imaginado na minha vida. Hoje, infelizmente, eu não dou mais aula. Tô pensando em voltar a dar algumas aulas particulares, mas ainda não sei se eu vou ter tempo, porque eu tô fazendo MBA, tô trabalhando, mas foi a época mais prazerosa, assim, da minha vida. A sala de aula era o meu coração, praticamente. Ô, Mari, você fala isso de você ver, né, aquela troca entre aluno e professor, e eu, assim, te vendo falar isso, me enche de orgulho, né? Porque eu fui tua professora Sim, e realmente, como eu aprendo com vocês, como eu aprendo. é E muito gratificante. agora, Mari, deixa eu te falar. Quando você, vamos voltar lá no começo ainda, né? De você, você falou que tinha noção, né, do inglês da escola, daquele negócio do verbo to be. Quando você foi começar a fazer o meu curso, qual a expectativa que você tinha? Você achava, falou assim, eu acho que eu vou aprender, mas você achava que ia ficar só ali lendo, escrevendo alguma coisa? Enfim, qual a expectativa que você tinha? Então, é, naquela época, quando eu tinha uns 13, 14 anos, que foi 12, 13 anos, que foi quando eu comecei o seu curso, eu tinha muitas amigas que já faziam inglês em escolas super renomadas, né? Aquelas escolas aqui do Brasil que a gente sabe quais os nomes, mas não vamos citar. E elas sempre falavam: eu queria aprender a falar, eu queria aprender a me comunicar melhor, e isso não era tratado na escola. Então, ensinavam a gramática, ensinavam a parte de listening, que é a escuta, mas acabavam não ensinando o mais importante, que é a parte de conversar. Então eu estava com um pouco de receio na época de falar,
ai, eu vou saber só a parte teórica e eu não vou conseguir me comunicar. Porque é isso que acontece com muitas pessoas. Então, quando eu entrei no curso, eu estava com baixa expectativa referente à conversação. Eu falava, ok, irei aprender inglês, mas talvez eu não aprenda a falar inglês. E isso é um diferencial, né? Uma coisa diferente. Aprender inglês e aprender a falar inglês. Só que quando eu entrei, eu percebi que foi algo totalmente diferente, que a conversação era trabalhada desde o primeiro dia de curso. Então, a gente conversava, falava, errava, e aí corrigia, e a gente se sentia tranquilo em errar, porque a gente sabia que não ia vir uma cobrança, sei lá, uma briga. A gente ia ser cobrado na boa e a gente ia aprender aquilo para nas próximas vezes não errar mais. Então, foi, assim, uma expectativa que eu fui baixa e só cresceu de acordo com o que eu fui fazendo as aulas de inglês com vocês. Ô, Mari, e deixa eu te falar, quando é que você sentiu, se é que você lembra, porque às vezes a coisa acontece num clique que a pessoa não percebe, que a tua ficha estava caindo, que você, o inglês já estava assim, ó, já tinha, sabe, você estava começando a entender, a coisa estava Sim, começando a fluir. Quando foi? Você lembra desse momento? Quando é que foi? lembro sim. A ficha caiu quando eu fui viajar para fora pela primeira vez. Eu fui para Los Angeles e aí foi eu e minha família toda e ninguém da minha família fala. Então, na época minha mãe já tinha parado o curso porque ela já trabalhava e tomava conta de casa, então a vida dela era um pouco mais corrida e eu continuei fazendo. Aí, quando a gente fez essa viagem, bem ou mal, a responsabilidade ficou toda nas minhas costas. E eu tinha 14 anos, eu acho. Então, foi uma coisa, assim, que quando eu cheguei lá, eu comecei a entender as pessoas, eu comecei a falar com as pessoas. Falei, gente, eu sei inglês. Que loucura, eu tô entendendo outra língua. Eu tô conseguindo me comunicar com pessoas que não falam português. E assim, foi algo totalmente inesperado. Eu tava achando que eu ia chegar lá e ia travar, que eu ia ficar. E agora? O que que eu faço? O que que eu. E não, e foi algo totalmente natural, sabe? Então, foi muito legal a maneira que eu descobri, obviamente, porque eu também tava viajando, né? Mas depois daquele dia, eu comecei a treinar o inglês na minha mente, comecei a conversar mais com pessoas em inglês. O inglês não é só o aprendizado ali na aula, o inglês é o aprendizado como um todo, né? Então, eu comecei a me esforçar muito mais do que eu já estava me esforçando antes. Ô, Mari, agora deixa eu te fazer uma pergunta, porque já que eu estou conversando com uma professora, muita gente fala, porque assim, você foi para fora, mas você não Sim, chegou a morar fora, certo? Você foi, certo. fez viagens de turismo, enfim. Existe um mito de que as pessoas só se tornam fluentes se elas ou estudarem fora ou se elas morarem fora. O que você tem a falar para as pessoas sobre isso? As pessoas só se tornam fluentes em inglês se elas morarem fora ou estudarem fora? Não creio que as pessoas só se tornam fluentes se elas forem para fora. Tudo depende do quanto a pessoa estuda a língua, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa super dedicada com o inglês. Sempre gostei muito de estudar inglês. Então, era um hobby que eu tinha, não era algo que eu fazia porque eu era obrigada a fazer. Isso acabava me deixando um pouco. Acabava me dando uma maior facilidade de falar e de me expressar no inglês. Então, eu não precisei necessariamente morar fora ou ir para fora para saber falar a língua. Óbvio que isso ajuda, né? Ajuda você estar tá ali em constante estudo com a língua, em constante aprendizado, porque você vai estar tá vivendo aquilo 100%, mas nada te impede de viver isso 100% aqui no Brasil. Então, a gente pode procurar maneiras de falar inglês com pessoas que também estudam inglês fora da sala de aula, ou pegar uma letra de uma música que você goste e começar a cantar ela, ou pegar uma série, um filme, qualquer coisa que você goste de assistir, colocar legenda em inglês e começar a imitar as palavras que eles falam. Então, tudo depende do quanto a pessoa quer estudar e se dedicar para aquilo.
Agora, Mari, eu lembro, porque assim, eu tenho uma memória dos meus alunos, eu conheço cada aluno por nome e sobrenome, e posso ter 500 alunos, 1.000 alunos, e a gente entra, às vezes, assim, né, fazendo aulas ao vivo, né, online, porque hoje o meu curso é totalmente online, né? Sim, Claro que tem aqueles que querem falar mais, tem aqueles que se deixar, eles falam o tempo todo, tem aqueles que ficam mais assim. E eu lembro de você como uma pessoa mais reservada, sim, mais tímida. sim. Você acha que o inglês teve também, te ajudou nessa questão de, sabe, ser uma pessoa mais desinibida? Como é que seria isso? Bom, eu sempre gostei muito de falar, mas quando eu era menorzinha, eu tinha medo de falar. Então, tinha medo de me expressar, tinha medo de falar alguma coisa errada. Então, isso acabava mexendo um pouco com o meu psicológico, assim, sabe? De, ai, se eu falar tal coisa, talvez não seja bem visto. Ou, ai, se eu falar errado, eu vou passar vergonha. E as aulas de inglês com vocês, quando eu fiz o curso de vocês, me ajudou porque vocês faziam a gente fazer alguns projetos, né? Então, esses projetos eu lembro que eu tinha, eu acho que 11 anos, 12 anos. A gente teve que fazer uma linha do tempo e a gente teve que falar a nossa linha do tempo e falar na frente de todo mundo, assim. Isso foi uma coisa que no começo me deixou um pouco em choque, que eu ficava, vou ter que falar na frente de todo mundo, que vergonha, que medo, e se eu errar? Mas quando eu fui, eu falei, gente, foi isso? E aí foi quando eu comecei a me desinibir um pouco mais, comecei a entender que tá tudo bem errar e que a gente tá aqui para aprender. Então, no comecinho tinha essa trava, mas depois que eu comecei a apresentar os projetos que vocês propunham nos cursos, eu falei, nossa, agora, agora vai. E eu lembro, viu? Eu lembro do primeiro projeto que você apresentou. E olha, eu vou dizer a minha visão como professora, depois você me conta a tua visão como aluna, que Tá. eu achei que depois que você apresentou o primeiro projeto, você mudou. Sim. Você foi assim, sabe, como aluna, você foi ali um divisor de águas. Você acha que essa minha percepção está correta? Eu acho, até porque eu já tive alguns alunos também e eu percebi isso neles. Então é muito mais fácil a gente perceber isso na gente depois e porque a gente acaba meio que fazendo a mesma coisa, né? Seguindo os mesmos passos, vamos dizer assim. Então, eu era muito chata com os meus alunos em relação à apresentação. Eu falava, não, tem que apresentar, vocês têm que perder o medo de falar inglês. Vamos lá, vamos conseguir juntos. E aí eu percebia que algumas pessoas eram muito retraídas na aula, acabavam se expressando tão bem na hora de apresentar um projeto e eu ficava, gente, que maravilhoso que é ver essa evolução, né? Então, no começo eu vi essa evolução em mim e você passar por esse processo de evolução com outras pessoas é muito incrível e gratificante também. Como eu falei algumas vezes, eu sempre fui muito tímida e tinha muito medo de falar. Então, o meu medo era medo de errar. Eu tenho medo de errar. Então, estava até me recordando aqui, eu lembro que eu apresentei o projeto de costas. Eu lembro que eu tinha vergonha de ver as pessoas olhando para mim, eu morrendo de medo de errar alguma coisa. E eu ficava, gente, e agora? E a Luciana segurou o cartaz, falou: vamos lá, que você vai conseguir. E aí eu apresentei de costas para todo mundo, e depois todo mundo bateu palma. E eu falei: ok, eu posso ser boa nisso, eu consigo falar inglês, eu consigo ser boa no que eu tô fazendo. E eu comecei a me dedicar mais, e aquele dia para mim foi um divisor de águas na minha vida, não só no inglês, porque foi daí que eu perdi a vergonha, que eu comecei a me comunicar melhor, que eu comecei a falar igual uma matraca, porque foi naquele dia que eu perdi a minha vergonha de apresentar e falar em público. Olha, já que você falou sobre isso, aí vai a pergunta: você veria a sua vida sem inglês hoje, Mari? Não, não veria, porque o inglês para mim mudou a minha vida.
porque até então eu era uma pessoa que eu era meio desligada assim com a escola, nunca fui muito afim de estudar as matérias convencionais. E quando eu comecei a fazer inglês, eu comecei a ver que eu podia ser boa naquilo que eu estava fazendo. Isso me estimulou e eu comecei a fazer tudo diferente. Então eu comecei a estudar mais, eu comecei a me dedicar mais, eu comecei a dar mais valor para as coisas. Então, eu digo porque eu comecei a ter as duas visões, né? Tanto a visão de aluna como a visão de professor. Então, eu comecei a dar muito mais valor para as coisas. Foi algo que mudou minha vida. Eu não veria minha vida sem inglês, porque se eu não tivesse inglês, eu não poderia dar aula, não conheceria os alunos maravilhosos que eu tenho, que eu tive. E eu não consigo enxergar essa possibilidade. Eu amo mudar a vida das pessoas. Então, o inglês mudou minha vida e com o inglês eu mudei a vida de outras pessoas. Nossa, isso me dá uma alegria, porque assim, até o Riva fala, né? Nós colecionamos histórias, né? Sim, É uma das coisas mais maravilhosas para a gente é ver as pessoas tendo mudança de vida, não só financeiramente, mas essa sim, coisa, essa mudança de dentro para fora, sim, né? E ver você falar isso também, que você atingiu, né? Esse ponto também de através de uma mudança que você teve da sua vida, você também impactar outras vidas. Nossa, é uma alegria muito grande, né? A gente vai somando, multiplicando. Então, sim. isso, né? A gente soma na vida de um aluno, o aluno vai somando na vida de outro, se torna uma multiplicação ali, né? É, é, Agora, Mari, olha só, a gente sabe que é um percentual muito baixo da população que fala inglês, mas muito baixo. E tem muita gente que não faz inglês, às vezes pensando, eu já não tenho mais idade, ou eu sou muito tímido, ou eu, enfim, uma série de coisas. O que você tem a dizer para essas pessoas em relação assim, que querem, mas estão assim adiando, se acham incapazes? O que você pode dizer? eu acho que nunca é tarde para aprender. Qualquer coisa que seja, nunca é tarde para aprender. Eu estava até comentando isso com uma pessoa do meu trabalho ontem. Ela falou: Ah, eu tenho vontade de aprender, mas. Eu falei: Mais nada. A gente tem que correr atrás das coisas que a gente quer fazer. Então, não tem idade, não tem uma fórmula, não tem, vou começar a estudar inglês nova. Não, você pode começar a estudar quando você puder começar a estudar. Eu tenho um pouco mais de tempo livre hoje. Então, começa a estudar inglês. É uma coisa que você quer fazer? Então, faz. Eu acho que não tem. As pessoas focam muito no. Ai, mas ela é tão nova e ela fala inglês. Eu nunca vou conseguir falar inglês como ela. Óbvio que vai. Tudo depende do quanto você se dedicar para aquilo. Então, nunca é tarde para fazer algo que você queira fazer. Basta você começar. Eu acho que as pessoas também têm uma visão do inglês, né? Como você falou, né? Você só conhecia o inglês, e eu também, antes de partir mesmo para estudar inglês, eu conhecia aquele inglês da escola, né? Então, acho que as pessoas ficam com aquela. Se eu, em 10 anos de escola, eu não aprendi inglês, o verbo to be, não vou aprender mais do que isso, né? E Mari, falando nisso, né, em que as pessoas têm uma visão, né, do que é estudar inglês, você falou que você chegou no meu curso com uma expectativa baixa. Sim, E olha que eu não acho ruim isso daí, não. Porque, assim, quando a gente tem expectativas não muito altas sobre coisas, a gente se decepciona menos, né? sim, sim. Mas, assim, quando você viu como funcionava o meu curso, o que você achou? O que você poderia destacar que você falou, nossa, isso é show de bola, isso fez com que eu mudasse totalmente a minha visão sobre o aprendizado de inglês? O que eu gostava muito das aulas é que toda aula a gente tinha que participar, independente do que fosse o assunto. Se fosse um assunto mais complexo, como o present perfect, ou se fosse um assunto mais fácil, como é o verbo to be, a gente participava de alguma forma. Esse dinamismo nas aulas fez com que eu ficasse, meu, é muito legal. E eu sempre comecei, depois que eu tive aula com vocês, a trazer isso para as minhas aulas também, né? De ter essa dinâmica de fazer o aluno sair da zona de conforto. Porque a zona de conforto é você ficar sentado ouvindo o professor falar
e acabou. Ali você não está agregando o seu aprendizado em nada. Você está ali ouvindo uma pessoa falar e você não está trabalhando aquilo dentro de você. Então, as aulas dinâmicas foi o que mais me encantou, assim, que me brilhava o olho, que era totalmente diferente do habitual. O habitual é você ficar sentado ouvindo o professor falar, né? Então, quando eu percebi que tinha isso, eu mudei, assim, as expectativas de 0 para 1000. Que show. Ô, Mari, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você diria que ter feito o meu curso foi assim uma inspiração também, claro que não é total, 100%, mas também para você se tornar professora, para você dar aula? Foi, porque é muito difícil hoje a gente encontrar profissionais que amam o que fazem. Encontrar professores que amam lecionar, encontrar professores que sentem prazer em passar conhecimento para outras pessoas. Principalmente aqui no Brasil, é muito difícil a gente encontrar professor, até porque a gente vive numa sociedade que não vangloria, vamos dizer assim, o professor como ele tem que ser visto, né? Então, é muito difícil ser professor no Brasil. Só que quando eu vi a Lu e o Riva ensinando com o amor e a dedicação que eles tinham em cada aula, isso me dava gás e eu falava, eu quero ser igual a eles. Então, foi totalmente uma inspiração. Foi algo que eu falava, assim, até então eu nunca pensava em dar aula de inglês, mas quando surgiu essa ideia para mim, surgiu essa oportunidade, eu falei, eu vou fazer as aulas da mesma maneira que a Lu e o Riva faziam. E deu super certo, né? A gente muda a vida de pessoas. Nossa, que alegria saber disso. Você falou uma coisa certíssima. É difícil ser professor no Brasil. Gente, que É muito difícil. difícil. E é interessante porque tem muitos países que você vai, né? Por exemplo, na Itália. Na Itália, você chega lá e fala que é professor, parece que você está falando que você é astronauta. As Sim, pessoas têm uma admiração. Você falar que dá sim, aula de inglês, nossa, é uma coisa assim. E em outros países também tem essa certa admiração e respeito em forma de ganho, né? Um professor num país de língua inglesa, ele ganha o suficiente para ter uma vida muito boa, para ter uma casa sim. boa, um carro bom. Então, realmente, nossa, a gente tem que tirar o chapéu para os professores no nosso país, porque a gente tem que amar É mesmo, difícil. tem que É amar os. difícil. Ou você ama o que você faz, ou infelizmente a gente não dura, porque é muito complicado. É muito complicado você ser desrespeitado, você não ter o respeito que você deveria ter, né? Então é muito difícil aqui no Brasil os professores não serem como nos outros países, né? Na China, no Japão, nesses países orientais também, a admiração maior de qualquer pessoa é o professor. E aqui no Brasil é como se fosse mais um. Então é muito complicado. Mas tem que ter muito amor pela profissão para fazer o que a gente faz. O Mari, você falou da China, só um comentário. Eu tenho um aluno que se tornou professor, né? E ele foi para a China e se tornou professor de inglês na China. E ele me mandou um áudio de lá falando: professora, eles têm um respeito por mim que é impressionante. E é assim, você fala para fazer uma coisa, uma atividade, todo mundo faz. É uma coisa. Você é assim, Não sabe? questiona. Nada, é uma responsabilidade. Você joga uma responsabilidade e eles, nossa, isso é uma tarefa que eu tenho que fazer. Não tem essa de, eu não vou fazer, será que vou nada? Era um respeito assim. Eu tenho um áudio dele até hoje, Que falando legal. como ele era chamado lá na China, como era assim, como ele era respeitado. Que Agora, maravilhoso. Mari, deixa eu te falar uma coisa. O nome desse quadro que eu gravo aqui é O Inglês que Gera Transformação. A pergunta é, Mari, o inglês ele é transformador? Muito. O inglês é muito transformador, porque assim como a minha vida foi mudada, eu imagino que eu tenha mudado a vida de muitas pessoas. Aqui no Brasil é um ambiente muito complicado, né? Então a gente tem que buscar diferenciais para o mercado de trabalho, para a vida, enfim. E o inglês é um diferencial. Então a gente acaba tendo oportunidades maiores, tendo
portas abertas por conta do inglês. Então, é muito gratificante transformar a vida de uma pessoa e ter a vida transformada por conta de uma língua, né? Então, é muito prazeroso estar aqui falando sobre isso. Veio muitas memórias, assim, na minha cabeça que eu até já tinha esquecido, estava lá guardadinho. Então, quando elas vieram à tona, foi gratificante pensar nessa trajetória, pensar nesse caminho percorrido e o quanto vocês foram importantes para minha trajetória. Ô Mari, você falou de trajetória, caminho percorrido. Eu vou te fazer uma pergunta, porque é praxe, eu tenho que fazer, mas eu quero que as pessoas vejam, né? Existe uma trajetória, existe um caminho a ser percorrido, existe um esforço, né? Instantâneo mesmo é só o macarrão instantâneo mesmo, que é 3 minutos. Mas você sabe que às vezes eu ponho e fica 5 minutos, não fica pronto em 3 minutos, né? Tudo depende do quanto você esquentou a água antes. Exatamente, né? Então, assim, existe um esforço, mas eu sempre falo, o esforço que eu tive e o ganho que eu tive, o ganho está aqui, o esforço está aqui. E não estou desmerecendo o esforço, não, porque tem que estudar sim, tem que se dedicar sim. Mas, assim, Mari, valeu a pena esse esforço e aprender inglês? Valeu muito a pena. Valeu muito a pena todo o gasto com livros, todo o gasto de tempo, de tudo. Porque hoje eu consigo ver que muitas das oportunidades que eu tive, tanto em comunicação, em saber como falar, tanto quanto empregos, foi por conta do inglês. Então, eu consegui muitos empregos bons por causa de inglês em multinacionais, que hoje as pessoas buscam isso, um diferencial no mercado de trabalho. O diferencial hoje é falar uma outra língua. Então, eu percebo que nessa trajetória de vida de 24 anos que eu tenho hoje, o inglês mudou muita parte da minha trajetória. Se eu não tivesse feito inglês, eu não teria conseguido tantas coisas que eu consegui aqui. Ô, Mari, você gostaria de deixar algum recado para quem está te assistindo? Falar alguma coisa? O que você queria falar para o pessoal que está... Porque, geralmente, quem está te assistindo é porque ou está aprendendo inglês ou está pensando em aprender. Geralmente está pensando em aprender. O que você tem para dizer para esse pessoal? Bom, eu tenho 24 anos só, mas eu já tenho bastante experiência de vida, então eu posso falar um pouquinho sobre desistir. Muitas pessoas acham difícil, acham que não vão conseguir, acham que sei lá, acham milhares de coisas, porque eu já fui uma dessas pessoas que tinha medo de falar, que tinha medo de me expressar. E assim que eu comecei a aprender inglês realmente, e eu ver que não é muito difícil, eu comecei a entender um pouco dos meus medos e comecei a desenvolver essa língua dentro de mim. Hoje é só uma chavinha que eu viro e eu começo a falar inglês, mas isso tudo veio do meu esforço, do quanto eu estudei e batalhei para chegar nesse nível. Então, não desistam. Eu sei que o caminho é difícil, eu sei que muitas vezes vocês vão pensar, é muito difícil, eu não vou conseguir. Você vai conseguir. Fica tranquilo. Você tem o seu tempo, você tem os seus momentos, é tudo no teu tempo. Não foque em outras pessoas, não foque, mas fulano aprendeu em tanto tempo. Foque em você. Você vai conseguir, você vai se aprimorar, você vai se esforçar para conseguir atingir o seu objetivo final, que é falar inglês. Olha, se eu não tivesse estudado ainda, Mari, nesse momento eu ia começar, viu? Olha, Mari, olha, eu quero te agradecer demais, mas muito. Olha, é uma alegria tão grande foi falar contigo. E quando você falou que tinha memórias ali dentro de você guardadas, e quando você começou a contar a história, você começou a lembrar, em mim despertou a mesma coisa, Mari. Comecei a imaginar cenas na minha mente, sabe? Aquela nostalgia, né? Porque eu sou mais velha que você, então imagina a nostalgia aqui, Mari. Se você com 24 está com nostalgia de contar, imagina eu aqui de ouvir, hein?
Sim. Então, Mari, eu quero te agradecer muito. Se tiver alguma consideração final, você fica à vontade para falar o que quiser. E eu te agradeço em nome do Riva, em meu nome, sabe? Aliás, eu estou te agradecendo, né? Em meu nome. Eu te agradeço, agradeço em nome do Riva, sabe, por você ter tirado esse tempo, investido aqui, né? Você podia estar fazendo outra coisa, mas muito obrigada mesmo por ter falado comigo. Deixa um abração para tua mãe, tá bom? E Pode se tiver deixar. alguma consideração final, fica à vontade. Eu agradeço vocês por todo o tempo investido em mim, porque é óbvio, o tempo não, o investimento não é só de uma parte. Eu agradeço muito pelo convite. Eu estou muito feliz de ter lembrado todas essas coisas, de estar participando aqui, podendo falar para mais pessoas da minha história. E é isso. Ô, Mari, eu costumo terminar essas entrevistas falando bye, see ya. E aí eu vou agradecer o pessoal, me despedir deles e vou pedir para você se despedir junto comigo, do jeito que eu me despeço, tá bom? Tá bom. Então, olha só, agradeço você por me acompanhar até aqui e vejo você no próximo vídeo. Vamos lá, Mari? Bye. Bye, see See ya! ya. Hello, my name is Mariana. I'm 24 years old. I was a student of Luciana and Riva here in Brazil. And I started to study when I was 12, and right now I'm 24. So I'm here to encourage you to study English, to give a chance to you and give a chance to English, because English is important for everything. So I'd like to call you to study. That's it. Thank you.